O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar o Lado B do Rio, número 6. Um podcast sobre o lado da cidade onde todo usuário é enquadrado como traficante. Aqui quem fala é o Císio Canete e hoje estou acompanhado aqui no estúdio DRS, no bairro da Glória, pelo jornalista Caio Belandi. Olá, Caio. Olá, os amigos da mesa, ouvintes, o nosso convidado, uma honra. Pelo economista Daniel Soares. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo, para os amigos da mesa e para o convidado também. E para o jornalista Fagner Torres. Primeiramente, fora Temer. Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, companheiros da mesa, convidado. Queria dizer que vim com minha camisa muito bem elegante em homenagem a ele. Vamos tocar o barco. Mas, para além dos três panelistas de sempre, nessa quinzena temos uma presença bastante importante. Como vamos debater um papo sobre a política de proibição das substâncias entorpecentes e suas relações com a violência nos subúrbios e periferias cariocas, estamos aqui com o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro e membro da LIP, acrônimo em inglês para Associação de Agentes contra a Lei contra a Proibição, o doutor Orlando Zacconi. Boa noite, doutor. É um prazer te receber aqui no lado B. Confesso ser muito bom poder chamar um delegado de doutor, porque ele de fato tem doutorado. Eu falei. O movimento proibicionista está longe de ser uma novidade. Pautando o mundo com seus arrobos de uma mistura de racismo e puritanismo, os Estados Unidos começaram a proibir o consumo e a produção de várias drogas na virada para o século XX. Contudo, foi Richard Nixon que criou a guerra às drogas de fato, ao declará-las o inimigo número 1 do povo americano. Lutaram por mais de 40 anos, gastaram bilhões e bilhões de dólares, desestabilizaram países como a Colômbia e o resultado foi muita morte e encarceramento em massa no próprio Estados Unidos. No Brasil, a questão segue sendo tratada com essa visão bélica, sendo o último avanço no tema de 2003, quando se descarcerizou o uso da droga. Orlando, dá para fazer diferente? Do nosso ponto de vista, para que a gente possa obter resultados concretos, do fim, dos efeitos danosos das guerras drogas, da letalidade, que essa guerra produz, desse encarceramento em massa, é necessário que todas as drogas sejam legalizadas, porque legalizar só uma delas, por exemplo, no caso a maconha, e manter as demais na ilicitude, é se manter o proibicionismo, porque o proibicionismo nunca proibiu todas as drogas. Na verdade, a grande maioria das drogas são legais e somente uma pequena quantidade delas ficam na ilicitude. Então, você trazer somente a maconha do rol das drogas lícitas, isso não é acabar com o proibicionismo, isso é manter o proibicionismo como ele está. A maconha vai ser mais uma droga do bem. E as demais proibidas continuam drogas do mal e os efeitos nocivos da proibição permanecem. Então, é um início. A legalização da maconha no Uruguai, em alguns estados dos Estados Unidos, a gente pode dizer que é um pontapé inicial. Eu costumo até brincar, dizer que a legalização da maconha é a porta de entrada para a legalização de todas as drogas. Com certeza. Agora, até porque é engraçado essa discussão, até porque, engraçado não tem graça nenhuma, na verdade, até Curioso. porque existem drogas muito mais perigosas para o ser humano e para a sociedade do que a própria maconha. Só a maconha. Sim, mas ontem eu vi, por acaso, quer dizer, não foi por acaso, eu vi aquele filme do Fernando Henrique Cardoso, que aliás eu espero que a gente fale alguma coisa sobre ele daqui a pouco, o Quebrando o Tabu, e tem não sei se ainda é atual aquilo, mas tem uma tabela, e a maconha é a 11ª das drogas mais perigosas. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque essas drogas não foram proibidas por conta da sua periculosidade. Então, ficar discutindo lesividade de drogas é meio jogar para o lado do proibicionismo. Por quê? Porque o proibicionismo, o primeiro pilar dele é uma distinção arbitrária entre drogas lícitas e ilícitas. É arbitrária por quê? Porque ela não se baseia em nenhum conhecimento, em nenhum saber científico. Se perguntarmos hoje, por que o Rivotril é
droga legal e a maconha é proibida, ninguém vai conseguir no campo. Mas também, ao mesmo tempo, se a gente ficar no discurso de que a maconha é a droga, não é droga. É a droga do bem, droga não faz leve. mal. Não faz mal. É um discurso meio demagógico. Ninguém nunca morreu de maconha. Tem umas coisas absurdas. Maconha não é droga, é uma planta. Bom, mas pelo que eu saiba, cocaína a coca também é uma planta. A coca é uma planta, a papoula é uma planta. Exatamente. Então, a discussão de ser ou não ser planta não leva a nada. E os efeitos mais nocivos ou mesmo menos nocivos de uma droga não significa nada para o proibicionismo, né? O que existe é uma construção social sobre efeitos que não são das drogas, mas sim dos usuários dessas drogas. Por exemplo, o Viagra é uma droga que mata. Né? Uma pessoa que tiver problema cardíaco e ingerir o Viagra morre. Se for um coroa desconhecido, ninguém vai falar nada, ele vai dizer assim, morreu porque passou mal com uma novinha. Mas não foi isso. Mas se for um artista, vai aparecer lá no jornal que ele morreu pela ingestão de Viagra. E a reação... Não, a reação da sociedade é outra. Vai ser risada. A reação é risada. É cômico. As pessoas vão dizer assim, morreu feliz. Né? O cara morreu... Como se o cara que morresse de overdose de heroína não morresse feliz da vida. Exatamente. Mas aí, então, a construção que se faz sobre os efeitos da droga, na verdade, são um debate sobre não o efeito da droga, mas sim quem está usando a droga. A cocaína é um exemplo clássico disso. Nos anos 80, o Gilberto Gil chegou aí na imprensa dizendo que a cocaína era a droga do poder. Deu uma entrevista na época ao Jornal do Brasil falando disso, porque nos anos 80 a cocaína explodia no seu consumo aonde? Em Wall Street, na Bolsa de Valores do Rio de São Paulo, os IUPs Brasília, até hoje, né? Lá o saquinho lá, deputado. Brasília é famoso por nevar há muitos anos. Sim, né? o efeito, ou seja, da cocaína, é o saquinho lá da cocaína recente. Saquinho no plenário. O açúcar no plenário, né? Em suma, o que se constrói no ambiente social acerca dessa substância, e tem um princípio ativo da cocaína, é que ela é uma droga que deixa a pessoa produtiva. Por quê? Porque era consumida na Bolsa de Valores, aqueles malucos que ficavam lá no pregão, até hoje estão no pregão, né? Ou então por um deputado. E agora, quando você fala do crack, que tem o mesmo princípio ativo, porque o princípio ativo, enquanto substância psicoativa do crack, é a cocaína. Né? Aí se diz o crack quanto o oxi, né, são a mesma droga, só muda a intensidade do vai dizer que é uma droga de pessoas improdutivas, que deixa a pessoa improdutiva, mas não é o crack que deixa a pessoa improdutiva, nem a cocaína que deixa a pessoa produtiva. É quem consome uma e outra droga. Então, os discursos sobre as drogas, na verdade, são discursos sobre as pessoas que usam e não sobre a droga. Exemplo, o crack hoje dizem assim, meninas que usam crack são levadas à prostituição. O Dartiu Xavier, que é um médico de São Paulo, que faz um trabalho excelente, não sei se vocês já ouviram falar nele, de redução de danos, inclusive com o uso da maconha para tirar pessoas do crack, né? Ele tem um trabalho com usuários de crack de muitos anos, mais de 20 anos. E ele relata a história de uma menina de 12 anos de São Paulo, que procurou ele na clínica, né, e narrou a ele que com 12 anos ela foi para a prostituição e sentia muitas dores no seu corpo por conta da tenridade, a estrutura física dela, e que ela usava o crack para aliviar as dores que ela sentia no próprio corpo. Então, não foi o crack que levou ela à prostituição, foi o contrário. A prostituição que leva o crack. A própria dano psicológico também, né? Acaba usando esse tipo de mas é muito comum não só as meninas, as mulheres mais velhas que se prostituem, começar a usar drogas para segurar a barra. Exatamente, para segurar a barra. Mas aí vem a pergunta, por que as meninas que usam êxtase não se prostituem? Porque não é o êxtase que leva uma pessoa a dançar. Sim. Não é o crack que leva uma pessoa a se prostituir, a mulher a se prostituir. É a condição daquele usuário. As meninas que usam êxtase, elas têm dinheiro para comprar o êxtase, voltam para casa, a caminha está arrumada, o lençol trocado, de manhã tem um café da manhã legal e tal, e as meninas que usam crack são de outro... É bom lembrar que, por exemplo, o ópio foi proibido nos Estados Unidos porque era associado aos chineses. Eles tinham preconceito com os chineses. A maconha por causa dos negros. Assim, não à toa, maconha é marihuana, né? Tem um nome tem com os mexicanos. É a droga de mexicanos e dos negros, né? Isso, e temos também que questionar como que foi feita essa mudança no ambiente social acerca da visão que se tem na maconha. Porque nos anos 50 era a erva do diabo, hoje cura câncer. Então, quer dizer, é quase uma droga de vida. Aliás, é muito interessante, tem um filme chamado Grass, né, que eu vi há mais de 10 anos, eu nunca mais vi de novo, que ele recupera as origens do proibicionismo da maconha. E aí ele apresenta os vídeos institucionais dos Estados Unidos dos anos 40, 50, que era essa coisa do diabo mesmo. O cara fumava maconha e ficava doidão, matava os pais. Mas é curioso, porque na mesma época da guerra, eles tiveram uma campanha, a Marinha Americana fez uma campanha no interior dos Estados Unidos chamado Hemp for Victory, porque eles tiveram que plantar maconha para poder fazer corda de navio. Sim. Não, e longe de negar os efeitos
efeitos terapêuticos que a maconha tem, e muitas doenças já foram comprovadas, e outras, inclusive a do câncer, que pode avançar e muito na pesquisa. Não é isso que eu estou tratando. A questão é a demagogia de achar que só a maconha deve ser legalizada. Sim, não é isso? ou que outras drogas não tenham esses mesmos efeitos positivos. O Evo Morales briga até hoje na ONU para autorizarem pesquisa sobre a coca, né? Não, pesquisa, autorizar a produção de farinha de coca, que é uma comida, alimento milenar da cultura dos Andes, que foi proibido, porque hoje é importante que seja ressaltado isso, não é proibido só a substância pronta para consumo, considerada droga. A planta é proibida. O proibicionismo consegue uma coisa extraordinária. Proibir a planta. A planta é proibida. Não sei como é que isso funciona, né? Aliás, não funciona, né? Porque como é que não é impossível se proibir a existência de uma planta. Né? Né? Você está querendo extinguir uma é a mesma coisa planta. Ser uma lei que diga o seguinte: a partir de hoje são proibidas as rosas. Sim, mas vermelhas. Daqui a pouco vai chegar nesse ponto. Os Estados Unidos têm política de lançamento de herbicida em plantações de coca na Colômbia. Sim. Né? Sim. Agora, Zacone, você falou do Uruguai, né? No Brasil, pensando no Brasil, nossa realidade aqui, no Brasil do Rio de Janeiro, principalmente as áreas mais pobres. O Rio de Janeiro vivendo hoje, não só o Rio de Janeiro, como o Brasil de uma maneira geral, uma onda conservadora violentíssima. Né? Em 2014 elegemos o nosso pior congresso em 50 anos. Ele mostrou por que ele era o pior. Demonstrou porque é o pior, né? E agora a gente está aí na iminência, espero eu que não, mas reeleger o Crivella, prefeito, né, do Rio, um cara ligado ao fundamentalismo religioso. Então, quer dizer, o país cada vez mais conservador, e o conservadorismo ele impõe essa questão moralista, essa questão moralista em cima dos direitos das pessoas, os direitos individuais e civis das pessoas. Como é que você vê isso no Brasil, essa discussão? Embora a gente esteja tratando aqui, e muitas pessoas estejam nessa pesquisa, nessas discussões nas universidades, nas ONGs e tal, como é que você vê o futuro dessa discussão no Brasil com essa onda conservadora que a gente vive hoje? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que o problema da origem do proibicionismo ter cunho religioso, né, ele não é algo que seja o mais grave da situação. Porque quando se fala em abstinência, toda religião, de uma certa forma, e na sociedade, né, entre os homens, nós sempre tivemos opções por abstinência. Eu sou vegetariano, por exemplo, eu tenho abstinência de comer carne, opção minha. Pessoas fazem abstinência de sexo. Não, você tem aí religiões. Muitos não intencionalmente, mas... Sim, tem pessoas... Mas pessoas fazem abstinência de muitas coisas. O problema do fundamento religioso do proibicionismo é quando você quer impor uma abstinência ao outro. Exatamente. Isso quem falou foi o Henrique Carneiro, né, que é um historiador muito importante, né, na luta antiproibicionista, quando ele mostra, né, como que existem dois pilares religiosos do proibicionismo, um no oriental, Confúcio, que originou a guerra do ópio, porque o imperador que proibiu o comércio do ópio na China estava influenciado já pelo pensamento religioso de Confúcio, que gerou a primeira guerra envolvendo drogas, que era uma guerra a favor das drogas. Sim, A Inglaterra e a França. A Inglaterra forçou o comércio do ópio dentro da China, porque estava sobrando na Índia, eles tinham que pagar a guerra da Índia, que eles unificaram a Índia. Se você ler a carta que a rainha da Inglaterra, naquele momento, ao declarar a guerra à China, escreve, ela diz que é uma afronta ao povo inglês a proibição do ópio na China, porque violava o livre comércio entre as nações. Isso só mostra que o movimento de proibir ou de liberar tal tipo de droga vai de acordo com os interesses próprios. Interesses econômicos, principalmente. Isso, não podemos esquecer. A gente não pode esquecer que a maconha também está sendo legalizada nos Estados Unidos, porque é um grande mercado. Sim. A guerra às drogas Mas voltando à questão da moral, né, esse campo moral, religião, isso aí a gente tem que viver. Uma vez um amigo meu perguntou: Zacone, você acha que a gente vai existir um mundo que não seja sacro? Porque, de boa, até hoje a gente só viveu na sacralidade. Entendeu? Nem na União Soviética eles conseguiram resolver isso? Sim. Agora, essa não é a questão. O problema todo é quando você quer fazer a imposição do seu campo moral a toda a coletividade. Sim. E isso é que é o grande problema do proibicionismo. Que a gente vive hoje. Entendeu? Mas... Que as religiões, e eu acho que
totalmente legítimo, né? Não só as religiões, todas as associações, se elas acharem que o consumo de drogas é um problema que tem que ser... podem não consumir à atacado, vontade. que façam as suas campanhas, que façam os seus trabalhos. Agora, você levar isso ao campo da proibição e principalmente da persecução criminal, né? Na forma que a gente está encarando no Brasil, agora temos que ver também que isso tudo esconde o que tem por trás, né, desse discurso moral. Tem uma outra coisa que é muito mais grave, que é o racismo. Sem o dúvida. racismo o Brasil foi o primeiro país a proibir a maconha no mundo. Isso é pouco falado. O Renato Cinco, nesse ponto, ele conseguiu trazer uns documentos. Você tinha uma legislação da época do Império no Brasil, né, daqui do Rio de Janeiro, que dizia que era proibido ao escravo, ao negro, aliás, e a qualquer pessoa, o pito do pando. Sim. Né? Que era a forma como se falava de fumar maconha. Isso na época do Império no Brasil. Ninguém nem sabia o que era maconha na Europa, ninguém nem sabia o que era isso. Tanto que na primeira convenção internacional para proibir as drogas, foi a Convenção de Xangai em 1902, lá na Europa, vai uma comissão brasileira no encontro macabro entre médicos e juristas, é sempre um encontro macabro. Nunca dá certo. Junto, né? E eles foram para a convenção que visava proibir o ópio, depois, numa jogada, incluir a cocaína, mas a comissão brasileira foi, e a única participação dela foi dizer, olha, temos que botar maconha no rol das drogas proibidas. Os caras nem sabiam que era maconha, falou, fica quieto aí, ô Brazuca. E aí, a maconha nem entrou naquele... Mas os argumentos que essa comissão brasileira levou em 1902 era que a maconha era a vingança do negro contra o branco, né? E que é um argumento que se usa até hoje em relação à cocaína só ser produzida nos Andes, que diz que é a vingança dos incas, dos maias. Essa história já existia para a sociedade ocidental, e que a maconha deixava o homem débil mental porque era usada pelos negros. Então, esses argumentos racistas... Tem que lembrar que era a época do racismo científico. As pessoas acreditavam... As pessoas de fato acreditavam cientificamente pela ciência da frenologia e outras coisas que não são ciência de verdade, que os negros eram inferiores. Sim, e esse racismo se mantém hoje quando nós vemos que a repressão às drogas no Brasil, principalmente não no Brasil e no mundo, mas no Brasil principalmente, porque e no Rio de Janeiro tem esse recorte de ser voltado especificamente para o varejo, né, que é operado pelos jovens negros, pobres, das favelas, das periferias, que são aqueles que estão entrando com seus corpos, né, nos grandes efeitos danosos do proibicionismo, que é o encarceramento em massa e da uma letalidade absurda que envolve desde a briga entre gangues pelo espaço, da venda do varejo das drogas, como por ações do próprio Estado assassino. Né? Eu estudei no doutorado como é que se dá a legitimidade dos autos de resistência. Inclusive, foi lançado o livro Indignos de Vida, Forma Jurídica da Política de Extermínio de Inimigos na cidade do Rio de Janeiro, que é o tema da tese de doutorado que eu defendi na UF em 2013. Eu estudei como o Ministério Público legitima o arquivamento dos autos de resistência, porque nesse momento o Estado está dizendo que o policial matou alguém dentro da lei, que o policial não matou alguém fora da lei. E aí, quando você vai ler o que o promotor de justiça escreve para legitimar aquela ação violenta do Estado, ele vai dizer que aquele que morreu era um traficante de drogas. Ou seja, no Brasil está autorizado a execução de pessoas construídas, identificadas como traficantes de drogas. Então, uma vez eu estava na academia de polícia palestrando sobre o tema da legalização das drogas, e um policial levantou e falou, doutor Zacone, não concordo com nada disso, acho que tem que ser que nem na China. Tem que matar e fazer a família pagar a bala. Exatamente. Traficante tem que ser executado. Eu falei, não, amigo, tu tá errado. Os chineses é que tem que vir no Brasil aprender como é que se mata traficante, porque nós matamos muito mais traficante que na China. Eles, né? E depois eles têm que voltar pra China para dizer que não funciona. Mata até suposto o traficante. Não, inclusive... Mata até suposto o traficante. Sim, o traficante é sempre... Inclusive é bom lembrar que esse conceito da China é completamente errado, porque quando o Mao Tse-tung ele assume o poder na China, ele, em vez de matar todos os traficantes, ele matou só os grandes traficantes e outras pessoas que pediram perdão e se livraram do vício do ópio foram perdoadas pelo governo maoísta, que é associado a genocídios e etc. Mas uma pergunta muito importante sobre essa parte da encarceramento, etc. Eu queria saber justamente isso. Como é que a Polícia Civil do Rio de Janeiro não prende o varejista? Como é que essa droga chega no Rio? O atacadista, desculpa. Atacadista, como é que essa droga chega no Rio? Porque não é o traficante de 18 anos lá do Morro do Alemão que traz essa droga. Como é que essa droga chega no Rio? Então, você tem um esquema da grande distribuição das drogas para esses comandos. Fronteira, né? E isso normalmente não é alvo da investigação, porque o alvo da investigação é sempre o comércio varejista. É enxugar o gelo. Né? Então, porque na verdade a guerra contra as drogas não tem por objetivo
Acabar com a venda e com o comércio, porque seria uma loucura. Não se acaba com o mercado. A guerra às drogas é uma guerra capitalista na essência, né? Não, o objetivo é outro. O objetivo não é acabar com o comércio das drogas. Por isso que não só... Sim. O ataque ao varejo é o ataque daqueles que, armados, oferecem, de uma certa forma, né, um perigo para a própria existência do Estado, da República. Então, a presença de homens armados que não estão sob o comando e sob o domínio do Estado diretamente, isso traz um problema. Você vê que, historicamente, quando o Estado faz acordos, e a gente tem hoje notícias em São Paulo e tudo, né? A coisa fica na maior paz, não tem guerra. A guerra que envolve, né, as agências policiais com... né, esses grupos do varejo das drogas, se nós formos estudar a fundo, nós vamos ver que são momentos onde não há o diálogo. Porque também acontece, também há muito diálogo, né? É só você ver que naquela época do terror do PCC, o Alexandre de Moraes era advogado do PCC, negociou com São Paulo e virou secretário de segurança. Então, essas coisas todas têm que ser estudadas mais a fundo, porque nós não podemos, quer dizer, embora o discurso moral ele seja o fundamento na cabeça das pessoas, né, a legitimar, né, todo esse proibicionismo com seus efeitos, por trás dessa cortina de fumaça, lembrando o nome do filme do Rodrigo McNiven, né? Por trás dessa cortina de fumaça tem muita coisa rolando, né? Muitos interesses, né? É aí que eu cito, que eu falo que ela é uma guerra, que eu tenho a ideia de que ela é uma guerra capitalista, porque a partir do momento que muita gente lucra tanto com a venda da droga, quanto com a morte do pobre, quanto com o tráfico de armas, com todos esses mecanismos que envolvem com o encarceramento das pessoas, a partir do momento que muita gente lucra... Encarceramento ainda não dá lucro, mas está quase lá. Em muitos lugares dá. No Brasil a gente não tem a privatização dos presídios ainda, mas em muitos lugares tem. Então eu digo que ela é capitalista por isso, porque não há interesse em acabar com algo que gera lucros bilionários diário. Mas nós temos que entender como é que se dá essa economia. O varejo das drogas é o que eu ainda no mestrado, né, foi no meu primeiro livro, intitulei Acionistas do Nada. O varejo ele é formado por pessoas que não obtêm lucros reais dessa negócio. Nós estamos falando da quarta maior economia do mundo, segundo o FMI. Essa quarta maior economia do mundo, como qualquer economia, não está no varejo. O seu Joaquim, que vende cigarro e bebida, ele não ofere lucros significativos com cigarro e A gente está falando de lucros no sentido de senadores da República. Não. Ou maior do que isso. Muito maior. Para onde migra, né, os fluxos de capital de capitais das economias ilícitas? Paraíso fiscal. Sistema financeiro. O nome é sistema financeiro. É lavado. Os Estados Unidos têm 5 anos e investigaram o Senado dos Estados Unidos. O que segurou a creche de 2008 foi justamente o dinheiro ilícito, né? Exatamente. O HSBC foi investigado pelo Senado dos Estados Unidos. Se vocês procurarem lá no Google, Coca-Gate, vocês vão descobrir uma investigação que o Senado dos Estados Unidos fez do Banco HSBC, onde ficou provado, o HSBC foi condenado a pagar multa, né? Que o Banco HSBC lavava trilhões de dólares, saíam aviões cheios de dinheiro do México para os Estados Unidos. Isso tudo foi comprovado numa investigação do Senado dos Estados Unidos. E a resposta foi a seguinte: o Banco HSBC pagou multa e nenhum executivo do banco, né, foi responsabilizado criminalmente sob o argumento do Ministério Público de lá também tem Ministério Público, de que isso poderia gerar um grande problema no sistema financeiro. Quer dizer... Não interessa prender esse tipo de empresário. Falando em quem interessa ser preso, não é segredo para ninguém que quem se ferra no final das contas é esse tipo preto pobre de favela, mas a lei de 2003 ela descarcerizou o usuário. Então você acha que essa lei foi destinada para a classe média, então? Olha, que no momento que você enquadra o usuário com um conceito aberto, você acaba destinando esse enquadramento para um determinado público social. Isso é uma outra questão importante. São 2 grandes fundamentos do proibicionismo. O primeiro a gente já tratou, que é a distinção arbitrária entre drogas lícitas e ilícitas. E a segunda grande distinção feita pelo proibicionismo, também arbitrária, é a distinção entre usuário e traficante. Essa distinção não se encontra na natureza. Uma pessoa que tem um cigarro de maconha no bolso para fumar e uma que está no mesmo ambiente com um cigarro de maconha no bolso para vender, do ponto de vista da natureza,
estão realizando a mesma conduta. Tanto um quanto o outro estão com um cigarro de maconha no bolso. Quem vai construir que um é criminoso hediondo e que o outro é um doente que precisa de uma intervenção médica é a lei. Então, isso é uma construção política, social. Essa distinção, inclusive no Brasil, na história da legislação, ela é muito recente, porque o Código de Penal de 40 não fazia distinção entre usuário e traficante. Ele punia a maioria desses verbos que estão até hoje aí, transportar, trazer consigo, guardar. São uns 15 verbos. Esses verbos já estavam lá, né? E se fazia referência à substância entorpecente sem apontar distinção entre quem tinha substância para uso próprio e para outros fins. Só punia a conduta do verbo. Sim. Nos anos 50, foi levado ao Supremo o questionamento, Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o questionamento acerca daqueles que tinham a substância para uso próprio. E o Supremo fez a seguinte construção jurisprudencial, já naquela época, descriminalizando o usuário, que essa descriminalização também não é novidade. Disse o Supremo o seguinte: havia no artigo 281 um parágrafo que dizia: nas mesmas penas incorre aquele que induz, instiga ou auxilia alguém a usar droga. Bom, induzir, instigar e auxiliar são formas de participação punidas pela parte geral. Você não precisa dizer no homicídio que quem induz, instiga ou auxilia o homicídio vai responder por homicídio, porque na parte geral já tem isso. Disse o Supremo, bom, se no artigo 281 o legislador enfatizou isso, significa que usar droga não é crime. E, portanto, por uma decisão do STF, não se punia o usuário desde os anos 50. Em 15 dias após o AI-5, em 1968, uma legislação da ditadura civil-militar modifica o Código Penal e altera esse parágrafo único dizendo o seguinte: nas mesmas penas incorre quem tem a substância entorpecente para uso próprio. Nesse momento, né, em 68, a conduta do usuário e a conduta do traficante ela é equiparada por lei. E aquela descriminalização jurisprudencial cai. E a pessoa que tinha um cigarro que fumava era punido com a mesma pena do traficante. Se vocês encontrarem usuários da antiga, coroas, né, dessa época, eles vão dizer que eles eram jogados na cadeia, né, como traficantes, porque não havia mais essa distinção que a lei alterou. Só que o tiro saiu pela culatra. Quem estava sendo preso com um cigarro de maconha, dos militares. Os filhos dos milicos. E aí, meu irmão, precisava do Brasil aceitar na sua legislação a teoria da diferenciação, que ela vem, né, nos anos 60 dos Estados Unidos, que é a teoria que faz a distinção entre usuário e traficante. Por quê? No proibicionismo, desde sempre, o usuário era visto como alguém que tinha um problema de personalidade, um defeito de caráter, um desvio de caráter. É uma visão da sociedade comum até hoje, né? Sim, mas isso veio lá do proibicionismo antes de se vir com o paradigma médico. Aí já era uma questão de caráter, personalidade, não era dependência química, não se falava disso. Só que nos anos 60, com o boom do consumo de drogas, o de estoque, a população jovem americana toda fumando maconha, não era possível mais sustentar esse discurso, senão você ia dizer que toda a população jovem americana tinha problema de caráter. E aí, a teoria da diferenciação vai ser, né, exportada para todo mundo a partir dos Estados Unidos. Olha só, os nossos filhos não são, né, criminosos. Eles são doentes que estão sendo usados pelos traficantes. Aí vem aquela história da ditadura, e eu tenho 52 anos, vivi isso. Cuidado que o traficante vai botar a droga na bala na porta do colégio, né? E aí vai te viciar. Aí você começa a incorporar no Brasil, e aí vem a Lei 6368 de 76, que vai fazer a distinção entre o artigo 12 e o artigo 16. Pela primeira vez você vai ter dois artigos distinguindo usuário e traficante em 76. Né? E essa distinção vem aumentando até hoje. A lei atual, conforme você colocou, né, ele vai afastar a possibilidade de prisão. Ela não chega a descriminalizar, mas afasta, descarceriza, né? Porque vai sendo construído, né, que o usuário é alguém que deve ser jogado sob um controle que não é o controle da justiça criminal da polícia, mas sim um controle médico. E eu nem sei, sinceramente, se isso é melhor ou pior. Porque dependendo do controle médico... Se eu parar no manicômio público, eu prefiro preso. Nego vai sentir saudade da delegacia. Vai. Dependendo, entendeu, Lance? Bicho de 7 cabeças, trata... Aquilo ali, diz a lenda que aquilo ali não é nada comparado à realidade. Sim, agora, temos que parar e pensar e fazer a pergunta: quem é o traficante, quem é o usuário? Se isso não está na natureza,
também não está na lei. Porque a lei vai dizer alguns elementos que o operador, Dinheiro a autoridade, trocado. o local do fato, os antecedentes criminais, a quantidade da droga, isso, um monte de elemento da pele. subjetivo. Não, Sim, não tá não na está na lei lei, essa. mas o que acontece é o seguinte, Mas tá na cabeça são de quem elementos, enquadra. sim, mas porque são elementos subjetivos da lei que serão definidos pelo aplicador da lei, o delegado, o promotor, o juiz, e aí nós vamos ver que se uma pessoa, né, não tem renda para comprovar a aquisição da droga, ele vai ser considerado traficante. Que loucura. E passa a ser considerado usuário quem consegue demonstrar que tem renda para aquisição da droga. Então eu já vi nas práticas desse sistema de injustiça criminal, né? E isso não é um defeito do sistema. O sistema, ele é assim. Ele é feito por isso. Ele é defeituoso, né? Você vê garotos da Zona Sul que são pegos com 200 gramas de maconha e que, se eles conseguirem provar, né, que aquela droga não está indolada, está num tablete, né, e que eles têm trabalho, têm estudo em universidade. Eles compraram um quilo, separaram entre eles. Isso, eles conseguem provar que são usuários. Agora, um garoto pobre que foi pego com 3 tostinhas de maconha num local próximo a uma boca de fumo na comunidade, é Virou traficante. avião automático. E hoje isso é terrível, porque os grandes consumidores dessas drogas, que são os carros-chefes da proibição, cocaína e maconha, são as classes populares. Aquela história que a Zona Sul brilha, isso é conversa fiada, isso é coisa do passado. Hoje, o grande consumidor de maconha e cocaína que é vendido, eu estou falando da cocaína e da maconha que é vendido na boca de fumo da favela, Sim. é o morador. Porque o cara aqui da Zona Sul, ele já vai tem um buscar lá, fornecedor. já vai buscar lá Pô, na tá fumando fonte. skunk, tá usando uma droga que já não tá É uma vendendo. boca de apartamento, né? Sim, Busca entendeu? na fonte, vai buscar diretamente com... E aí Ele usa outras drogas, outras drogas também, exatamente. drogas diferentes, né? Zacone, eu Isso. queria, na verdade, assim, uma dúvida que eu sempre tive quanto à legalização, enfim, a descriminalização, é o nosso sistema de saúde. Eu estava lendo sobre redução de danos, aí parece que Paris agora, acho que na França, abriu uma clínica onde a pessoa pode usar É uma heroína. sala de uso de É sala de uso seguro. Sim. É isso, obrigado. Para não compartilhar seringa, exatamente. essas Como Vai ser antigo já em outros países, né? como Na tem na Alemanha. Suíça. Eu achei muito interessante porque realmente é onde vem a lógica ataca. Mas eu acho que. E aí eu queria uma opinião sua. Eu não sei se o Brasil estaria preparado, o sistema de saúde, para receber esse tipo de sala de redução de dano. Queria saber a sua opinião, assim, você acha que hoje, por exemplo, é um debate que a gente já poderia implementar de alguma forma, de repente, com experimentos nas grandes cidades, ou você acha que até para isso a gente ainda falta um pouco? Sim, olha só, se a gente for pensar, e recentemente tiveram, né, até matérias no jornal, fazendo referência até à saída do atual secretário, agora já não mais atual secretário, né, ex-secretário de Segurança, o Beltrame, mostrando que a Secretaria de Segurança do Rio foi a que mais recebeu recursos do Estado. É um volume de capitais, assim, imenso, que, pra quê? Pra derramar sangue, pra prender, em massa, pessoas que estão ali naquela condição de varejo das drogas. E qual é o resultado? Se a gente tivesse esse dinheiro, a questão toda é a seguinte, é onde que nós vamos alocar os recursos, né? E qual é o tipo de política, porque a decisão é política. Vamos fazer para as drogas uma política criminal com derramamento de sangue, que é na expressão do professor Nilo Batista, ou vamos fazer uma política, né, de saúde destinada para aqueles que precisam, né? Que não são todos, é bom que a gente deixe claro, nem todo mundo que usa droga precisa de tratamento, tem problema relacional com droga, inclusive crack. Essa história também, o Carl Hart, que é neurocientista norte-americano, ele esteve no Brasil em várias palestras mostrando que nos seus estudos não existe essa lenda. E a gente tem no Brasil relatos, né, de pessoas que trabalham na área de saúde, de usuários de crack de anos que não desenvolvem problema relacional. Sim. Lembra do advogado Bruno? O Paredes. Porra, ele apareceu fumando crack inteirinho. Ele apareceu no vídeo fumando crack. Tinha o prefeito de Toronto, no Canadá, era cracudo, Sim. fumava crack, foi pego fumando crack, perdeu o mandato por causa disso. Mas morreu por outro. Mas morreu de infarto porque era obeso, mas não é porque fumava crack. O mundo é muito complexo para essas determinações simplistas que as pessoas Exato. colocam. Sim, né? agora é lógico que algumas pessoas vão desenvolver como desenvolvem em relação a qualquer droga, inclusive drogas lícitas. Álcool, por exemplo. Tem pessoas que... Então vamos destinar a essas pessoas recursos, né, do Estado para que elas possam obter, né, alguma resposta na área de saúde, né, mas só para elas. Bom, já que a gente tá falando do Beltrame, vamos passar pro caô da semana.
o bicho nunca pega, o lado A do Rio, a Zona Sul, o bicho pegou. Então o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, que já estava há 9 anos no cargo e era a mente por trás de todo o conceito da UPP, a unidade de polícia pacificadora, que buscava lutar pelos territórios de favela e ocupá-los de maneira permanente, caiu. A situação financeira do Estado parece deixar o projeto da UPP em uma situação insustentável. E as facções criminosas já estão colocando suas asinhas de fora. Então, a UPP acabou? E é bom que ela acabe? Ou o Estado erra ao não destinar recursos para continuar esse projeto? Olha, a primeira coisa foi um equívoco, né? Se vendeu um projeto que não é um projeto real, né? Então se vende a UPP como um projeto de polícia de aproximação que estará ali em defesa do morador. No fundo, quem é morador de lá não concorda muito, né? Que não pode fazer nada. Lógico, o morador, quando diz assim que a maioria dos moradores da favela apoiam o UPP, a maioria dos moradores da favela apoiam um projeto que foi vendido. Eles falaram que ia ser, né? Porque uma coisa inclusive, é o que... na época, parecia ser algo realmente que queria modificar. O morador da favela, ele não quer viver na barbárie. Muita gente boa embarcou nessa venda do projeto. O que me assusta é que tem muita gente boa que continua a embarcar nessa canoa, mesmo depois de ter observado que no campo das práticas reais concretas, a UPP nada mais é do que uma intervenção militar, né, nas áreas pobres da cidade. Com a mesma lógica tradicional, né? As pessoas saíram da tirania do tráfico para entrar na tirania do Estado. Né? Sim, mas a gente tem que perceber também que a militarização da segurança é um projeto transnacional. Né? Ele está acontecendo hoje, né? E se a gente vê a experiência, por exemplo, do Haiti, Porto Príncipe, né? Você tem ali um projeto de ocupação militar das áreas pobres que teve um grande... Feito pelo próprio Exército Brasileiro? Sim, o Exército Brasileiro está lá presente, o Mike Davis, que é um grande urbanista ele é canadense, mas reside na Califórnia. Ele escreveu um livro chamado Planeta Favela, onde ele diz exatamente, com documentos, ele prova como que já desde o final do século XX, né, o Pentágono se reunia para discutir como é que se daria o controle social num momento em que metade do planeta, da população planetária, vive em bolsões de pobreza. E já se debatia, né, nas escolas militares dos Estados Unidos, né, uma forma de ocupação militar nessas áreas pobres. Isso quando? Isso já no final do século XX. Né? Isso já conhecendo os grandes efeitos do apartheid. O Mike Davis esteve no Brasil em 2008, ele deu uma entrevista para o Estado de São Paulo dizendo o seguinte: o Exército Brasileiro está em Porto Príncipe treinando militares brasileiros para ocupar áreas pobres no Brasil. Mas isso foi dito abertamente na época também. Sim, não. Os militares nunca assumiram isso. Eles estavam lá em missão humanitária. Missão humanitária de paz. Humanitária. Né? Mas isso ficou depois comprovado 2 anos depois, quando em 2010... na ocupação do Exército no Complexo Alemão, quem é chamado para assumir o comando era o militar, o general que estava lá no comando, lá em Porto Príncipe. Ou seja, então a gente está tratando de um tema que ele é transnacional a ponto da ONU dar um prêmio para o UPP. A ONU está cagando para o Brasil, sempre cagou. Né? No único momento que eles têm um olhar para alguma coisa que eles consideram positiva aqui, é algo que realmente é de interesse. Né? Só lembram da gente quando a gente faz material radioativo e quando a gente faz o PP. Isso aí. E aí teve lá a premiação lá da Major Priscila, etc e tal. Mas, em suma, não estamos falando de um projeto de ocupação militar. Agora esquece o discurso. Nós estamos falando das práticas reais. Esse projeto de ocupação militar visa fazer um controle diuturno da população das comunidades, das favelas, né, que são consideradas potencialmente perigosas. É um olhar. O policial da UPP, ele está fazendo um controle, né, diuturno da movimentação dessas pessoas no local da sua residência. Ele parte do princípio que todo mundo que está ali é um potencial bandido. Exatamente. Né? E faz um controle, quem é morador, quem não é, um olhar. Né? E esse controle, né, policial, né, ele acaba resultando em diversos equívocos quando a lógica proibicionista bélica se instala, né, e você constrói um inimigo público número 1, que é um traficante, e todos aqueles que têm um esbarrão com o traficante, na favela é difícil ter algum morador que não o tenha, porque a maioria dessas pessoas que estão no varejo das drogas são, inclusive, pessoas que nasceram ali, cresceram, estudaram juntos. Parente, amigo, colega. Tá aí Adriano Imperador que não deixa a gente mentir, né, ainda mete câmera para filmar na Rocinha, por exemplo, né?
Tem ainda 80 câmeras, fizeram lá uma central de controle, de monitoramento dessas câmeras. Big Brother a ponto na de favela, moradores falarem o seguinte: bom, eu quando estou andando, eu tenho medo de parar para falar com qualquer pessoa, porque eu estou sendo filmada. Se eu estiver falando com alguém que está envolvimento no tráfico, eu vou ser considerado traficante também, então não posso parar para falar com ninguém. Quer dizer, é um Big Brother, né, de controle, né, é um campo de concentração a céu aberto, a verdade é essa, que essas comunidades são transformadas, e o discurso, né, da polícia de proximidade, da polícia comunitária, ele se esvai porque não se concretiza em nada. Não se treina os policiais nem pra isso. Não são nem treinados para isso. Inclusive teve um estudo, se eu não me engano, do professor Inácio Cano, né, que um tempo atrás ele diz que 75% dos policiais que eram colocados nas UPPs, eles se consideravam infelizes porque eles entravam na polícia com a outra ideia. Ele entrou para a polícia na lógica do conflito e não na lógica da mediação do conflito. Sim. O problema é que muitos deles, inclusive o próprio Inácio Cano, né, eles defendem a UPP enquanto um projeto que pode ser realizado. Eles estavam tristes porque eles não podiam matar as pessoas no trabalho? Sim. Basicamente, o policial entra pensando no confronto. E é formado para isso. Sim, mas olha só, não podemos achar que o problema da UPP é formação de policial. Mentira. O problema da UPP é o conceito. Porque se a gente colocar na conta da formação dos policiais, a gente está omitindo que o Brasil está fazendo um trabalho de ponta de lança num projeto de resolver questões políticas através da utilização das forças militares. Mas você acha que esse projeto ele vai seguir? Ou depois desse ciclo de grandes eventos terminado, eles vão deixar isso pra lá e deixar só nas comunidades, onde realmente a gente tem que manter a paz social ali para o conforto da classe média da Zona Sul? Esse projeto vai acabar virando o que viraram os outros, GEPAI, DPOs, né? Isso tudo foi minguando, ficou ali um nome e tal, e vai ser esquecido. A questão toda é a seguinte: se queremos realmente, né, enfrentar o problema da violência que existe, é real, ninguém vai dizer que ela não existe, ela está lá todo dia, né, nessas comunidades, na nossa cidade, a gente tem que encarar o desafio do debate sobre a legalização da produção, do comércio e consumo das drogas. Isso sim, historicamente, como é que se resolveu o problema do Al Capone, das gangues de Nova York, retomando a legalização do álcool, né? Então a mesma coisa vai acontecer no Brasil. Se não fizer esse debate, é enxugar gelo e, pior, colocando a polícia, né, e o policial, né, na linha de frente de um problema que ele não pode resolver, e sempre dizendo que a questão não é resolvida por culpa do policial. Pô, ele é mal formado. Porque para a sociedade é até mais trabalha, fácil. Aprende droga, não aprende. Sociedade... Onde é que essa droga vai? As pessoas acham que o policial desvia a droga, mas não precisa, tem um monte lá. Não, e para a sociedade é mais fácil culpar realmente que o policial, que é a parte mais fraca, o policial que está lá, né, o soldado, o cabo que está ali. É bom lembrar que soldados, os praças da PM são punidos volta e meia no tribunal do júri, mas oficial já é mais difícil de ver. Exatamente. Inclusive, esse movimento de UPP também, eu estava discutindo com um amigo outro dia, e assim, aconteceu de os traficantes se espalharem, né, pelo Rio de Janeiro, inclusive indo para Niterói, São Gonçalo, para Baixada onde já não tinha, até para região dos Lagos. Cabo Frio, o bicho pegou. E esse movimento da UPP, que na época eu fui um dos que falei, pô, legal, vai ocupar, mas aí tem que botar escola, tem que botar hospital, tem que entrar com o aparato do Estado, e não aconteceu. Nem coleta de lixo tem. E não aconteceu nada disso, e acabou espalhando esses traficantes fortemente armados, que era o foco inicial da UPP, para outros lugares. Inclusive, Niterói e São Gonçalo é um lugar que é uma região que os caras saíram lá do Complexo do Alemão, ou da Rocinha, que seja, e não vão voltar. Porque eles encontraram um mercado. Mas é um projeto inviável do ponto de vista econômico, porque, repare, qual era o objetivo maior da instalação das UPPs? Era acabar com o enfrentamento de gangues dentro da cidade, que é o grande problema do Rio, principalmente utilizando armamento militar. O que diferencia o Rio de qualquer outra cidade do mundo, o aparato militar, o fuzil a questão das drogas, da chamada guerra às drogas, é que no Rio de Janeiro você tem grupos armados com armamento militar se enfrentando dentro do coração da cidade. Isso aí é uma coisa que você não surreal, coisa de Mad Max mesmo. Eu acho que é louco. A gente acostumou, mas é um negócio muito louco. É possível falar, certo falar uma guerra civil quando você fala nesse sentido? Eu não sei se uma guerra civil, porque ela não tem um objetivo, né, de apoderamento do controle
da estrutura do Estado, é uma guerra envolvendo um mercado ilícito que, historicamente, no Rio, se configurou dessa forma porque se desenvolveram rivalidades entre grupos e esses grupos tiveram a cultura do armamento militar, e aí, historicamente, a gente tem que entender como é que essa cultura se instalou. 70% do rendimento, da arrecadação do varejo das drogas no Rio é destinado à compra de armas. Você vê o absurdo se você que for parar a pensar, não é muito difícil imaginar como essas armas chegam, já que as drogas chegam, e provavelmente o caminho não deve ser muito diferente. Mas aí a gente tem que entender o seguinte, essa forma como se configura o tráfico, ela só pode ser atacada através da regulamentação desse mercado. Porque a UPP queria o seguinte, ela não queria acabar com o mercado das drogas, que seria impossível, mas o objetivo era acabar com um confronto entre as gangues. Qual era o objetivo? A partir do momento que você tinha um batalhão dentro de uma comunidade, esse batalhão ia garantir que um grupo rival não invadiria... garantir a segurança da boca de fumo. Em outras palavras, a gente pode até chegar nisso, mas não dessa forma. Mas a estabilização desse varejo, como tem em qualquer lugar do mundo, que você tem lá aquele varejo que é sem arma, né, com pequenas quantidades, que é assim que acontece no mundo inteiro. Mas no Rio, o que acontece? Você teria que ter um batalhão desse, uma UPP, em cada favela. E como que você vai fazer a projeção dos gastos que o Estado vai ter com pessoal, com estrutura, enquanto estava aquela fanfarra, né, do Cavendish, do guardanapo na cabeça. Do guardanapo na cabeça, aí o dinheiro estava rolando solto, entendeu? O nego estava fazendo, mas acabou o milho, acabou a pipoca. Isso foi um dos problemas, né? Eu vi outro dia, um dos problemas certamente foi essa expansão da UPP, né, para outras comunidades, que começou no Dona Marta, aí foi para o Complexo Alemão, quando viu, estava em várias dessas favelas. Não tem como, é impossível, é inviável. Esse projeto economicamente é inviável. Bom, vocês não sabem de nada, rapaz. Onde não tem PP, a gente põe milícia. E vamos pros tempos da Guanabara. Quero bate-papo na esquina. Eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. Ontem no amanhã. Cana-de-açúcar, café, a coroa e pistolas formam o brasão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Criada por Dom João VI em 1809 com o propósito de manter a ordem em uma sociedade onde o movimento anti-escravagista era cada vez maior e os negros precisavam de estrito controle. A Polícia Militar ainda serviu à aristocracia da República Velha e a duas ditaduras. É chegada a hora do fim da Polícia Militar? Sim, inclusive para os policiais militares, né? Existem pesquisas que 70% dos policiais militares são contra o militarismo, porque o militarismo expõe também o policial militar a uma condição que os civis não estão ali. O cara pode ter prisão administrativa de 30 dias porque ele dá uma declaração que não agradou o comando. Provavelmente os 30% que são a favor são os oficiais. A desmilitarização é a democratização da polícia, né? Sim, agora temos que entender que a desmilitarização no sentido do fim de uma corporação militar, policial, exercendo funções de segurança, ela, por si só, não acaba com o problema da militarização da segurança, porque a Polícia Civil, as polícias civis estaduais e federais podem ser muito mais militarizadas do que a PM. Então, são dois temas distintos. Um tema é acabar com a corporação militar e submeter o policial, né, que hoje é militar, está regido por um estatuto de guerra, a um estatuto de trabalhador, onde ele possa se identificar como trabalhador de segurança pública, né? Que isso seria um grande avanço, né? Agora, o debate sobre a desmilitarização da segurança é um debate muito maior, porque existe um grande paradoxo nisso tudo. Tem pessoas que defendem o fim da polícia militar, mas que defendem ao mesmo tempo a intervenção das Forças Armadas na segurança pública. O cara é maluco, porque vai acabar com a força auxiliar para manter a força principal fazendo as funções de segurança. Então nós temos também que dar uma clareada nesse debate para que esses paradoxos, né, eles não venham a se configurar. Pessoas que são contra a militarização da segurança pública, né, contra a existência da polícia militar e a favor da UPP, quando na verdade a UPP ela é um conceito militarizado de ocupação. Mas assim, eu me refiro especificamente ao fim da PM como instituição, porque é o seguinte... mesmo quando você tira o papo do tráfico, você passa para outro tipo de criminalidade. Há uma rivalidade entre polícia militar e polícia civil que dificulta investigações. Sim, mas eu acho que não seria nem a rivalidade. Eu acho que sim. Acho que a questão toda é que as polícias estão quebradas nas suas funções, né? Você tem uma polícia que atua na rua, né? Que faz o trabalho que se diz de prevenção. Mas é uma coisa esquizofrênica, né? Esse negócio de uma
uma coisa faz uma coisa e outro faz outra, eles não conversam entre eles. Zacone, o que você acha da PEC Polícia 51, que era de ciclo completo? Você acha que ela contempla bem essa questão? Algumas questões sim, mas eu acho que uma PEC você não pode resolver um debate sobre duas instituições que estão aí há mais de 200 anos, entendeu? Com um projeto de lei feito por um senador e feito por 3, 4 cabeças. Eu acho que o debate acerca da reestruturação das polícias é urgente no Brasil. E esse debate não contemplou o debate sobre redemocratização das instituições. Quando nós tivemos a Constituição de 88, o grande lobby dos militares foi manter a Polícia Militar como a agência responsável por segurança pública, manter o artigo 142, que ninguém fala, que é um artigo absurdo. Esse sim, a gente tem que olhar, que diz... Não, 142 da Constituição Federal, que diz que as Forças Armadas, elas têm a função de garantir o exercício dos poderes. Porra, que está de sacanagem. Porra, é o poste mijando no cachorro. São os poderes que têm que garantir o exercício das funções da Força Armada. Não são as Forças Armadas que têm que garantir. Né? Inclusive, tem alguns autores que, ao ler o artigo 142, que ali nós temos um estado de exceção constitucional, que alguns malucos dizem que pedem intervenção militar constitucional. Quer dizer, esse artigo tem que ser revisto. Né? Temos que rever esse artigo, porque se você pegar, por exemplo, tem um livro sensacional, que resta da ditadura, que tem um artigo lá que um dos autores, ele mostra como que foi feito o lobby pelas Forças Armadas desse artigo na Constituinte. A gente tem que estudar mais a fundo a permanência, né, que foi feita através de um pacto. Anistia não foi só esse negócio de que não vamos responder por crimes, tanto os terroristas como os militares. Não, a anistia foi uma conciliação. E eles continuaram lá. Na segurança pública, na manutenção das Forças Armadas, né, com a interferência. A gente continua mandando aqui. Isso. Vocês vão lá pro Vocês podem brincar de voto. Vocês vão ficar politizados aí. Não à toa, o Rio de Janeiro teve general do Exército como secretário de segurança na democracia, já durante o governo Marcelo Alencar. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que é importante. Não adianta uma PEC dizendo agora acabou a Polícia Militar, mas a gente tem que mexer em muita coisa, que não adianta acabar com a Polícia Militar e os milicos continuarem, né, fazendo intervenção na área de segurança como fazem até hoje. E cada vez você vê a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal de Justiça avançando, o Supremo Tribunal Federal também, avançando nesse sentido de cada vez mais permitir que o Exército atue como força de policiamento. Em vários eventos já foi flexibilizado a questão, porque a Constituição em si, ela proíbe isso, mas na prática a gente não é o que a gente vê, só olhar pra Maré hoje, que tá cheio de moleque do Exército lá. Não, sim, e através de um convênio que o Estado faz com a União. Quer dizer, isso aí que tem mais força do que a Constituição. Quer dizer, esse é um estado de exceção. Uma curiosidade, Zacone, como é que uma pessoa com as suas posições convive no dia a dia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro? Convivo assim, né? Eu tenho hoje pouco espaço, acho legítimo, não reclamo, né? Não estou aqui dizendo que eu preciso ter espaço, muito pelo contrário, porque se eu sou um crítico, né, das atuais políticas de segurança, acho que nada mais justo que ser eu não estar junto, né, do time principal. Sim. E isso não é ruim, nem para mim, nem para eles, porque né, eu não contemplo agora. Eu tenho minhas funções, que eu sou um servidor público, então eu sou colocado em algumas funções que eu tenho que realizar. Hoje eu sou lotado numa delegacia de acervo cartorário, que é onde ficam os inquéritos mais antigos, que não faz atendimento ao público, não pega um caso novo. E eu tô lá, né, com a minha luva, com a minha máscara. Seu trabalho é não pegar tuberculose, basicamente. Exatamente. Então, estão lá desenvolvendo lá o trabalho a que me destinaram, mas acho também não reclamo disso não. Acho que a gente tem que parar e realmente discutir com a sociedade. Isso é que eu tenho feito. Acho que alguém tem que fazer esse debate. Mas o Orlando Zacone, diretor da Polícia Civil, agiria diferente com relação à estrutura da Polícia Civil no Rio de Janeiro hoje? Não sei, porque olha só, o diretor da Polícia Civil, que seria o chefe da Polícia Civil, ele é um gestor de segurança pública dentro da estrutura de uma política maior, de um governo. Então, exatamente, o que nós estamos vendo é o seguinte, com certeza, a pessoa quando aceita, né, ser chefe de polícia, secretário de segurança, não se pode desvincular essa pessoa. Isso tem sido feito hoje em dia, né? Tem esse é diferente, muito secretário de segurança, muito chefe de polícia querendo dizer que ele é uma coisa e que o governo é outra. Fica década lá. Não existe, porque se você aceita, né, você está ali cumprindo as funções de um governo, né? Então, essa é a realidade. Então, a sua pergunta é a seguinte: eu poderia ser um chefe de polícia desde que houvesse um governo que se
estivesse alinhado com o meu pensamento. Porque, Ou você sinceramente, muda ou depois o de governo tudo, muda, depois né? de Não tudo dá que eu pra já ter falei, jeito. depois de tudo que eu já me manifestei até em livros, em palestras e tudo, eu para aceitar uma situação dessa, né, tem que ser... Agora, Orlando, essa delegacia que você está é a mesma de quando você foi depois do caso Amarildo? Não, eles deram uma rodada comigo no Caso Amarildo. Primeiro me mandaram para Ricardo de Albuquerque, que foi uma experiência muito legal, porque era Baixada Fluminense, e eu fiz, inclusive, um post, porque muita gente se manifestou dizendo que era uma punição o fato de eu ter mandar pra saído. longe. Mandou para longe, mas eu mandar até pra longe, falei, mandar pra vassouras, mas pô. isso é um absurdo, né? Porque as pessoas de Ricardo de Albuquerque merecem, né? Tanto É uma sim, estrutura cara. de... Inclusive, eu postei isso na época, mostrando que, pô, eu não me sentia desprestigiado por ser lotado em Ricardo de Isso já Albuquerque. é cultural, né? Ou seja, É. é importante estar na Não, Gávea, sim, claro, né? porque é onde acontece aparece. os casos de repercussão, né? Se morrer, né? É onde sei o lá. Ronaldo aparece com os travestis na sua delegacia. É, isso aí. Mais ou menos isso. Realmente. É. Tem um pouco dessa coisa, né? Mas aí depois de Ricardo de Albuquerque eu fui para Marechal Hermes, né? Também tudo muito rápido, e depois eu fui colocado nessa delegacia de acervo, mas também não nada a reclamar não. Cumpre sua função, Cumprindo que minha é o função importante. e tentando contribuir para o debate. né? Exato. Eu acho Exatamente, que eu é acho que importante, né? Você tem a sua função pública, mas você tem a sua militância, né? Eu posso dizer assim, Sim, né? claro. Que é através das suas palestras, as suas participações nos debates, Política os livros no que sentido amplo, né? A política no sentido Muito amplo. além do eleitoral. E nesse ponto eu não tenho que reclamar da muito Polícia mais Civil, né? importante, Porque eu acho que até- uma das questões também do fim da Polícia Militar diz respeito a isso. O policial militar, ele é, desprovido, Ele não pode nem ter né, opinião. de ter opinião. O policial militar não poderia estar na sua cadeira Eu hoje. estava preso há muito tempo. sim, Se eu fosse verdade. policial militar, eu já estava preso. Né? Então, uma das questões também que a gente tem que levantar a favor da desmilitarização é o fato de você fazer com que os policiais possam pensar. Isso é muito importante para a sociedade, porque para você se voltar contra uma estrutura que já tem 200 anos, né, que foi construída, essas polícias, ela tem uma história, né? Elas foram montadas com alguns objetivos que se mantêm até hoje. Eram verdadeiros né? capitães do mato e continua, Sim. né? Defender a propriedade à elite. proteção E da eu não propriedade, consigo né? enxergar, ver a possibilidade da gente mudar isso se não houver, né, uma profunda participação dos policiais no questionamento dessas funções que eles realizam. Então, somente se o policial chegar e falar, olha, essa função que nós estamos realizando é um tiro no nosso próprio pé. Né? Acho que isso é importante. Por isso que hoje eu estou com um grupo chamado Policiais Antifascismo, vou fazer a propaganda. Vocês podem procurar o grupo lá no Facebook, que está reunindo policiais no Brasil inteiro, que tem essa visão. Nós queremos construir o policial como um trabalhador de segurança pública. Porque a partir do momento que o policial se enxergar como um trabalhador, né, na prestação de um serviço do Estado, ele pode se reconhecer na luta de outros trabalhadores. E aí a gente vai acabar com esse papo da polícia Essa ficar discussão batendo em é professor. fantástica. batendo em professor. Isso é o fim do mundo, que é o professor do filho dele. Exatamente. Pô, Que é o que dá aula em escola pública. É o policial se ver como povo, né? Sim, mas aí ele tem que se identificar como trabalhador. Então é muito importante, que é o único momento em que o policial se identifica como trabalhador é quando ele fica sem salário, né? Exatamente. Aí lembra. Agora, Aí quer fazer greve. eu costumo quer- dizer que nós enfim. estamos vivendo um momento maravilhoso, né, do ponto de vista político, para a nossa fala na polícia. Né? Porque agora que o policial vai ficar sem salário, ele vai lembrar que ele é trabalhador. Aí é a hora de falar, ó, parceiro. Meteu o pau no... Né? Então não bate mais em professor, não, porque eles estavam lutando por isso que você quer lutar também, né? Que é o seu direito ao seu salário. Eu costumo falar que o dia que o policial tirar a farda e se juntar aos manifestantes, talvez mude um pouco a nossa política. É bom. Como a gente quer fazer as pessoas pensarem, vamos passar pro lado A, lado B. Lado A mendigo, lado B playboy, lado A mendigo, lado B playboy, lado A mendigo, lado B playboy. Fugindo um pouquinho desse nosso tema do dia, mas nem tanto. Esse é o último lado B antes das eleições municipais e a pergunta é muito simples. É Freixo ou é Crivella? Freixo. Freixo 50. Não há dúvida, né? A gente pode falar rapidamente sobre o debate de terça-feira? Eu acho Que foi aquilo, gente? Eu acho que assim, a gente está encaminhando aí, a gente debateu bastante, o Zacone, sobre as eleições nos nossos programas anteriores, enfim. A gente tem um pouco de receio do que possa acontecer caso o Bispo Crivella seja eleito prefeito. Bispo afastado. Bispo afastado, Crivella, licenciado, gente. enfim. A gente não pode seguir o novo. Não, Aí eu não sabe que sigo, esse não. discurso é Eu uma já- falácia. eu já- Aí sabe que esse discurso é uma esse falácia. discurso Então, é claro. aqui a gente pode falar a realidade que a gente não óbvio. tem censura. Ele não obrigado. Ele não se afasta da igreja, e a gente tem um pouco de receio porque a gente já vive numa onda conservadora muito forte
E o Fagner até falou uma onda conservadora do Brasil, eu acho que é um pouco mundial, não sei, eu não sou muito de política internacional, a Císio talvez possa falar melhor, mas eu acho que é uma onda conservadora. Eu vejo aí na Inglaterra, na França, na Alemanha. O Crivella é Mais que conservadorismo, acho que nos países do primeiro mundo, né, a gente identifica muito mais uma onda de racismo justificado por conservadorismo. Aqui no Brasil a questão é diferente, uma questão religiosa, é uma questão moral. É uma questão, acho que muito mais basal até, porque eles têm que pelo menos sofisticar isso. Aqui o argumento é aquele argumento raso, quase tipo que vocês viriam no quadrinho do Piteco, sabe? Não, é interessante também a gente observar que esse segundo turno no Rio de Janeiro, de uma certa forma, ele revela, né, como que a política chegou nesse momento, né, nessa dicotomia que começa lá no debate sobre, né, o golpe lá do Temer, e como é que hoje todas as forças ditas, né, de movimentos mais progressistas acabam se alinhando com todas as suas divergências, né, a campanha do Freixo, a candidatura do Freixo, e como os grupos conservadores, reacionários, né, vão se agrupar em torno do Crivella. Então, o que está em jogo hoje não é a figura, não é só um bispo, né, porque a gente está falando do bispo, não é o bispo e o defensor dos direitos humanos. O que está em jogo, né, é o que representa hoje no campo político, né, a sobrevivência, a existência, né, de um debate que quer avançar, né, no caso da regulamentação das drogas, né, no caso dos direitos, a garantia de direitos, né? Na garantia de direitos do cidadão, e da outra que quer justamente negar esse avanço e esses direitos. Então, essa que é a grande decisão que nós vamos tomar. O Crivella, ele é um daqueles políticos, sendo bispo, a parte de ser bispo, ele é um daqueles políticos que se molda com de acordo com a onda. Zeitgeist do momento. De acordo com a onda. Até o Fagner publicou hoje no Facebook um discurso do Crivella no Senado, saudando os 85 anos do Partido Comunista do Brasil, e que ele era da base aliada. Não surpreenderia ele, como cristão, saudar o Partido Comunista, porque nada mais comunista que o Evangelho de Cristo. Exatamente. Ele disse isso ali no ambiente de governo Lula, que é bem dito progressismo isso. Fisiologismo total. E ontem ele disse na Associação Comercial que o Marcelo Freixo vai fazer uma Revolução Bolchevique no Rio de Janeiro. Não. Então, mais perigoso do que o Crivella, mais perigoso... De acordo, se a gente for falar assassino, pro Freixo é Jesus. Sim, exatamente. Mas mais perigoso que o Crivella em si, pelo que ele é, eu acho que é o Crivella nessa atual conjuntura. Sim. Né? Cercado por quem tá. Cercado porque ele tá cercado e tal. Imagina o secretário Bolsonaro. Ele seja mais nocivo hoje, que era no primeiro turno, 2016, do que se ele tivesse sido eleito em 2008. Sim. Não, é aquela questão para governador em 2014. É aquela questão do segundo turno, né? Que se ele ganha no primeiro turno, ele não tinha feito aliança com quem ele fez. Mas faria, eventualmente. Não, sim, mas tem muito isso, né? Ganhar no segundo turno. Se fosse um adversário diferente, também seria uma... Mas a radicalização do discurso fascista fez com que ele crescesse politicamente no seu campo, né? Você vê a quantidade de votos que os filhos dele tiveram, sim, do Bolsonaro. Né? Tanto para vereador como para... quando ele era só viúva da ditadura, ele não tinha... Ele defendia policiais, militares, enfim, etc. E ele viu que ele tinha ali pensão um nicho, ele estava e aí é um ciclo que se realimenta, né? E é bom lembrar, desculpa, a partir do momento que ele vê, a partir do momento que ele vê que o discurso de radicalização fascista funciona, ele vai aquecer esse discurso. Exatamente. Quando ele aquecer, ele faz com que essa chama fascista que se encontram, né, sempre esteve latente, ocupação militar de favela, entendeu? A cadela do fascismo está sempre no cio, já diria Brecht. Bandido morto. Esses aí vem de muito tempo, isso aí está lá. Só que em alguns momentos esse sentimento fascista, né, dessa sociedade, de alguns setores dessa sociedade brasileira, conservadores, ele fica mais latente, mas agora não. Agora ele está florando. É só você ver os malucos que eles botam no Facebook, que eles comentam, as intervenções que se fazem. Ninguém tem vergonha de dizer que é fascista. Exatamente. É quase moda o marketing extrema-direita. É porque o Bolsonaro, ele chegou na vida política justamente pelo fato dos militares não poderem ter posicionamento político, não poderem ter opinião, e ter que ter colocado um lobista lá no Congresso para as pensões, etc. Ele apareceu sendo preso por uma reivindicação salarial militar. Sim, foi aí que... Logo depois de ter sido preso, tentaram ter explodido a adutora lá de Guandu, mas isso é uma história que a gente não conta muito, né? Exatamente. Eu acho que a campanha, só voltando da campanha, eu acho que o macartismo, né, eu gosto de usar essa expressão, porque eu vejo hoje uma perseguição a setores da esquerda ligados ao PT. Não, mas o problema é ser de esquerda, você pode ser do PCB e nunca ter falado com ninguém do PT, que você as é o vilão. Não tem um discurso político muito maduro. Então, assim, o Crivella, que ficou 11 anos com o PT,
Ele de é o boa. anti-PT. E ele e faz questão de falar que ó, o governo do PT, Petrolão, Mensalão, não sei, mas ele tava Maiores lá. escândalos da história. A boquinha, ele tava lá. Ele não perdia a boquinha. Pois é, E então... acho que também existe muita ignorância popular de achar que o PT tinha alguma inclinação ao socialismo. Ah, sim. Não, mas foi um E, governo assim, de mais à esquerda. Foi um Sim, mas governo de assim, mais à esquerda. se você for para pensar, as propostas do Freixo, que é um cara de esquerda, mas as propostas dele são muito mais de defender o que está previsto na Constituição do que de revolucionar. Sim, claro. Quase um Pragmático. é uma proposta pragmática e republicana para garantir direitos, porque os direitos já estão previstos. E isso a gente não O nosso lado, virou esquerdismo radical. o nosso entendeu? lado B aqui tá torcendo, já declaramos todos voto no Freixo, mas vai ser difícil. Eu acho que... Vamos votar. Então vamos votar. Freixo, obviamente, tô fazendo campanha. Vai ser desse jeito. Desde sempre, vai ser desse jeito. É o meu candidato, continuará sendo. Mais importante do que a vitória, espero que ganhe, claro, mas mais importante que a vitória é a gente saber o caminho que a gente está trilhando, com quem a gente está trilhando, que a luta política, É a primeira grande campanha A luta do PSOL, política né? vai Acho para que sempre. dá pra- Enquanto a gente estiver vivo, a luta política vai existir, então a eleição é muito pequena. Espero que ganhemos mais. Freixo, com certeza, Freixo 50. Freixo 50. Freixo, eu falei outro dia uma coisa que acho que é importante. A esquerda não tem que se unir. As divergências vão permanecer. A esquerda tem que vencer. Então, acho que pela primeira vez que a gente tem de positivo nessa eleição é que você vê que muitos setores da esquerda esqueceram as suas divergências para pensar na possibilidade de uma vitória. Sim. Isso é muito importante. Vem ser importante chegar ao final do programa também. É o final da nossa 6ª edição do Lado B. Agradecendo ao Dr. Orlando Zarconi pela participação. Volte Obrigado, sempre eu que que quiser. agradeço. Se tiver alguma consideração final. Não, só agradecer. Então, Muito beleza. obrigado. E a participação dos nossos panelistas de sempre, Caio Belandi. Eu queria agradecer a presença do Dr. Orlando e fazer uma correção. Eu falei ocupamento agora, uns 20 minutos atrás. Ninguém tinha percebido. Agora Não, você- mas eu faço questão porque eu fui no Google, mas ocupamento acho que existe em Portugal, mas aqui não, é ocupação militar, por favor. Aceitamos português. Muito obrigado. Daniel? Obrigado aos ouvintes, obrigado ao Dr. Orlando Zaconi. Até a próxima. E Fagner e o seu rap. Eu vou fazer aqui rapidinho. Momento Maguila. O meu Momento Maguila. Falar pra galera entrar lá no site Tricolor na ESPN, o Blog Saudações. Laranjeiras, né? Saudações, doutor. Agradecer a presença, agradecer a DRS e a galera que tá mandando um recado aqui sobre o nosso programa. Adriana Cardoso, Alessandra Costa, Cecília Santos, Cristiano Viana, Elisa Costa, Walter Torres, Guilherme Sommer, Guilherme Travassos, que é da torcida do Bangu antifascista, B16. Tive com ele lá em Bangu domingo no comício do Freixo. José Corso, Juliane Del Negre, Lau Andrade, Marcelo Zapata, que é nosso ouvinte no Chile, né? Noah Maciel, Pablo Martins, o Pedrox, que falou pra mim que se eu não mandasse abraço pra ele, que ele não ia parar de no recomendar o Twitter, eu vi. programa. Pedrox tá no Quebrou a estaleiro. perna, tá no estaleiro. Pablo Martins, Felipe Antônio, Barão, Teca Mendonça e o Thiago Tomazini, que em breve deve ser um convidado nosso aqui também pra poder discutir. Manda um abraço pro Magno Alves também. Magno Alves, Magno Alves, um abraço. Espero que faça gols aí, estamos precisando, Magnata. Bom, eu também agradeço a presença do Dr. Zaconi, foi realmente um programa sensacional. E o Lado B volta daqui a 2 semanas, lembrando que todos podem ouvir o programa através do site da Central 3, baixar para escutar quando quiser pelos aplicativos do iTunes, para quem tem celular do iOS, ou pelo Cashbox para quem usa o smartphone Android. Muito obrigado e até daqui a 15 dias. É isso aí, D2. O momento é de caos. A população tá bolada, muito bolada. Também tô bolado, parceiro. Numa cidade muito longe daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui. Existem homens maus, sem alma e sem coração. Existem homens da lei, com determinação. Mas o momento é de caos, porque a população, na brincadeira sinistra de polícia e ladrão, não sabe a certo quem é herói ou vilão. Não sabe a certo quem vem na contramão. Não sabe a certo quem é herói ou vilão. Não sabe a certo quem vem na contramão. Porque tem homem mau que vira homem bom. Porque tem homem mau que vira homem bom. Quando ele compra o remédio, quando ele banca o feijão, quando ele tira pra dar, quando ele dá proteção. Porque tem homem da lei que vira homem mau. Porque tem homem da lei que vira homem mau. Quando ele vem pra tirar, quando ele
ele caga no pau, quando ele vem pra salvar e sai matando geral. É, parceiro. E aí é que a chapa esquenta. É nessa hora que a gente vê quem é fiel. Mas tanto lá como cá, ladrão que rouba ladrão não tem acerto ou pedido. Errou, não tem perdão. Quem fala muito é X9, e desses a gente tem de montão. Mas o X do problema está na corrupção. Um dia o bicho pegou, quando comeu, polícia e bandido bateram de frente. E aí, meu compadre? Aí tu sabe, aí foi chapa quente, chapa quente. Bateu de frente um bandido e um subtenente lá do batalhão. Foi tiro de lá e de cá, balas perdidas no ar, até que o silêncio gritou, 2 corpos no chão, que azar. Feridos na mesma ambulância, uma dor de matar. Mesmo mantendo a distância, não deu pra calar. Polícia e bandido trocaram farpas. Farpas que pareciam balas. E o bandido falou: você levou tanto dinheiro meu, e agora vem querendo me prender. Eu te avisei, você não se escondeu. Deu no que deu e a gente tá aqui, pedindo a Deus pro corpo resistir. Será que ele tá a fim de ouvir? Você tem tanta bazuca, pistola, fuzil e granada. Me diz pra que tu tem tanta munição. É que além de vocês, nós ainda enfrenta um outro comando, outra facção que só tem alemão sanguinário. Um bando de otário, marrento querendo mandar. Por isso que eu tô bolado assim. Eu também tô bolado sim. É que o judiciário tá todo comprado e o legislativo tá financiado. E o pobre operário que joga seu voto no lixo, não sei se por raiva ou só por capricho, coloca a culpa de tudo nos homens do camburão. Eles colocam a culpa de tudo na população. e o bandido? E se eu morrer, vem outro em meu lugar. Polícia. E se eu morrer, vão me condecorar. E se eu morrer, será que vão chorar? E se eu morrer, será que vão lembrar? E se eu morrer? Já era. E se eu morrer? E se eu morrer? Oi. Chega de ser subjugado, subtraído, subbandido de um sublugar, subtenente de um subpaís, subinfeliz, subinfeliz, Laia, 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 laia. subjugado, Laia, 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 laia. subtraído, Laia, laia, laia. subbandido de um sublugar, subtenente de um subpaís, subinfeliz. Mas essa história eu volto a repetir. Aconteceu numa cidade muito longe daqui, numa cidade muito longe daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui. Daqui. É isso aí, Sapucaí. Por isso, bandido, vai saber, né?